Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos falar um pouco sobre iniciar, na verdade, nossa fala. Esse vídeo vai ser dividido em 3. Sobre classificação de mecanismo de dor. Vou deixar aqui no card para vocês que eu fiz meu último vídeo foi sobre classificação temporal da dor, né? Que ela é dividida em aguda e crônica. E hoje eu vou mostrar para vocês que existe um outro tipo de classificação que pode também ser agregado junto com a classificação temporal da dor. Esse é a classificação por mecanismo. Ela se divide em 3 mecanismos, que é a nociceptiva, neuropática e nociplástica, sendo que a nociplástica é a mais novinha das 3. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre a dor nociceptiva, no próximo vídeo da neuropática e por fim da nociplástica, tá bem? Sendo que é muito importante essa parte introdutória, que eu vou passar 2 informações sobre a classificação em si, não sobre especificamente destrinchado dos tipos. Que é, a primeira informação é que o mesmo paciente, ele pode ter 2 ou mais mecanismos que vão influenciar na dor dele. Não necessariamente o paciente vai ter uma dor somente nociceptiva, não necessariamente ele vai ter somente uma dor nociplástica. Ele pode ter a associação desses 2 mecanismos. Lembra lá do vídeo que eu falei do biopsicossocial? Que pode ter influências mais fortes ou mais fracas do bio, do psico ou do social? A mesma coisa pode acontecer na classificação de mecanismos. Ele pode ter realmente só um mecanismo mais intenso, mas ele pode ter 2 mecanismos associados ou até mesmo 3 mecanismos. E outra informação importante, antes da gente destrinchar sobre esse mecanismo, é que 2 pacientes ou mais com a mesma patologia, ou seja, com o mesmo diagnóstico clínico, ele pode ter mecanismos diferentes. Então, se uma pessoa tem um diagnóstico de bursite subacromial e 2 pessoas têm esse mesmo diagnóstico, eu posso ter uma dor nociplástica e nociceptiva e a outra pessoa ter somente uma dor com predominância nociplástica ou somente nociceptiva. Então, isso pode variar e é extremamente importante que o terapeuta ele observe isso e avalie o paciente para ver em qual tipo de classificação que ele se enquadra, qual tipo de mecanismo, me perdoe, porque isso pode interferir no seu manejo com o paciente. Por isso que é extremamente importante. Então, vamos lá. Agora que vocês sabem essas 2 informações importantes, vamos começar a falar sobre o mecanismo nociceptivo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a dor nociceptiva ela está relacionada com uma lesão real ou potencial ao tecido não neural. Se você não sabe o que é lesão real ou potencial, eu vou deixar aqui o card sobre definição de dor, que eu explico direitinho sobre isso. E, voltando aí para a nociceptiva, ela fala que é um tecido não neural. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de lesão, não relacionada ao sistema nervoso nem central, nem periférico, tá? Então, tem uma lesão tecidual. E, além disso, eu tenho a ativação dos nociceptores, que são receptores que estão na periferia. Eles podem receber estímulos mecânicos, térmicos, químicos e também tem as terminações nervosas livres. Uma coisa muito importante de se falar é que nocicepção é diferente de dor nociceptiva, tá? Nocicepção é essa resposta da periferia que vai ser encaminhada para o sistema nervoso central. Só que dor nociceptiva não depende somente da nocicepção, depende de vários outros componentes que vão interferir nessa, vamos dizer assim, nessa conexão que o cérebro, o encéfalo em si, vai fazer para dar uma resposta dizendo se é dor ou não. Não é só a terminação nervosa livre, não é só o receptor que vai dar essa informação pronta para o sistema nervoso central. Ele vai usar de outros componentes para definir se aquele estímulo é dor ou não. Esses componentes eu também já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui também para vocês, que são os 3 componentes que podem influenciar na decisão, vamos dizer assim, do que é dor ou não, que é o sensório discriminativo,
o afetivo emocional e o cognitivo avaliativo da dor. Então, é muito importante que vocês saibam que nocepção é diferente de dor, tá? E a partir desse conceito, que a dor noceptiva é quando tem uma lesão real ou potencial no tecido não neural e tem ativação dos noceptores, a gente tem algumas características que esse paciente provavelmente vai ter. Vamos listar algumas delas agora. A primeira característica é em relação à localização. Geralmente, pacientes com dor noceptiva têm uma dor local, ou seja, eu tenho uma dor no ombro, ou seja, a dor está rodeando a minha parte do ombro, ela não é dissipada, tá? Outra característica é que ela é intermitente, ou seja, eu tenho variações dessa dor, ou até mesmo eu tenho tempos que ela está cessada. Eu tenho dor no ombro, vamos supor, o dia todo, só que quando no começo do dia, meu ombro tá doendo menos, no final do dia ele tá doendo mais, ou seja, eu tenho essa modificação, ou em repouso eu não sinto nenhuma dor, mas quando eu movimento eu sinto dor. Isso já vai partir para a terceira característica, que a dor noceptiva, geralmente ela está associada com o movimento. Quando o paciente movimenta o membro ou o local que está com dor, ele apresenta uma dor maior, ou o aparecimento dessa dor. Quarta característica é que o tempo de cicatrização do tecido, ele é normal. Vamos supor, o paciente tem uma fratura de fêmur, e a gente sabe que fratura de fêmur é em média 12 a 14 semanas para o tecido consolidar, né? Para o osso consolidar. Então, ele vai respeitar esse tempo de consolidação. Quando a lesão tecidual acabar, acabou-se a dor também. E, por fim, a dor, ela é proporcional à lesão. Então, se eu tenho uma entorse de tornozelo, eu tenho uma dor que é proporcional àquele tipo de lesão, e não uma dor exacerbada, modificada, aumentada. Essas são algumas características, não necessariamente o paciente vai ter todas, não necessariamente ele vai ter só essas, ele pode ter outros tipos de características também. Lembrem que os mecanismos podem estar associados, tá? E além disso, a classificação de mecanismo, além dela dividir nessas três, cada uma tem subdivisões. Agora vamos falar um pouco da subdivisão da dor noceptiva. Ela é classificada como tensão excessiva, química não inflamatória e química inflamatória, tá bem? A primeira subclassificação, geralmente a gente vê sim na faculdade, mas não é associado com essa subclassificação de mecanismo, que é a tensão excessiva. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá bem? Por exemplo, a pessoa que tem uma rigidez no quadril, ela pode gerar uma tensão na coluna lombar por compensação ao caminhar. Isso é uma tensão que levou a uma modificação biomecânica, ou seja, isso é um subtipo de uma classificação noceptiva, tá bem? Quando eu tenho química, é quando eu não tenho inflamação no local, mas, por exemplo, uma postura mantida por muito tempo. Eu posso ter a liberação de ácido lático e, por conta disso, eu ter uma dor noceptiva. E, por fim, a química inflamatória, que tem relação quando o paciente tem inflamação no local. Lembra lá os 5 sinais logísticos: dor, rubor, calor, edema e perda de função. Então, geralmente, quando o paciente tem alguma inflamação no local, principalmente caracterizado pelo rubor e pelo calor, né, que tem essas modificações visíveis, ele pode estar associado, sim, a uma dor noceptiva com subclassificação de dor química inflamatória. Bem, era isso que eu queria passar para vocês hoje. É só um geralzão sobre a dor noceptiva, mas espero que tenha agregado a todos. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do YouTube, ou se não, ir lá no meu direct do Instagram, que eu estarei disponível aí pra gente conversar, tirar dúvidas e aprender cada vez mais. E é isso, muito obrigada, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.